Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, dando continuidade ao conteúdo de números inteiros, onde vamos ver as operações com esses números, começando por adição e subtração. Espero que vocês gostem e vamos à aula. Operações com números inteiros. Vamos começar com adição e subtração, analisando algumas situações. Primeira, uma dívida de R$80 que foi paga com R$30. A ideia de dívida lembra uma conta no vermelho, que pode ser também representada com um valor negativo. A dívida é um valor negativo. Então, se eu quero representar uma dívida de R$80, então eu represento com o sinal negativo menos 80. E essa dívida foi paga com um valor de R$30. Então, esse valor de R$30 eu represento com o sinal de mais. Vou tirar o vírgula 00 só para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, eu tinha este valor e estou pagando com esse. Então, há duas formas de a gente fazer. Uma delas é colocando os parênteses e o sinal de mais e somando normalmente. Então, isso aqui vai ser igual. Se a dívida era de R$80 foi paga com R$30, ainda continuou sendo dívidas, embora seja menor, mas uma dívida que a gente também, por ser dívida, vai representar com um sinal de menos. Uma dívida de, se era 80, pagou 30, sobrou 50. Então a dívida que era de 80 passou a ser de R$50, porque foi pago R$30. A outra forma de fazer é manter sem os parênteses. Então, menos 80 mais 30. E o resultado será o mesmo. A dívida que era de 80 foi paga com 30, continuou sendo uma dívida de 50. Então, essa dívida que era de 80 passou a ser uma dívida de R$50, que aí a gente representa com um sinal de menos. Segunda situação, a dívida, então representa novamente com o sinal de menos. A dívida de R$40 foi paga com R$40. Então, fazendo da mesma forma que a gente acabou de fazer, coloca os parênteses e resolve. Tinha uma dívida de R$40, foi paga com R$40, então não tem mais dívida, ou seja, o resultado é zero. E aí a gente pode resolver também sem os parênteses, ou seja, menos 40 mais 40, que isso é igual a zero. Então aqui significa que não há saldo devedor nem credor, ou seja, o saldo é zero. Já neste caso, do mesmo jeito, então a dívida é de 8 e foi paga com 3. Então colocando os parênteses, então somando com 3. Isso aqui vai continuar sendo dívida novamente, só que agora de 5, ou seja, 8 menos 3. Que a gente pode fazer também sem os parênteses. Não é isso? Então dá menos 5, certo? Uma forma da gente entender esse tipo de resolução aqui é que, olha, quando os sinais são diferentes, nesse tipo de operação adição e subtração, ó, quando os sinais são diferentes, você mantém sempre o sinal do maior em módulo, tá certo? Considerando como se ambos fossem positivos, então o maior seria 80, o sinal dele é menos, conserva o sinal dele e diminui, 8 menos 30 dá 50. A ideia da dívida funciona e muito bem, por sinal, mas assim também dá certo. Então aqui, ó, sinais são diferentes, mas os números em módulos são iguais, então não tem sinal. De fato, 40 menos 40 dá zero, a gente sabe que o zero é neutro e não possui sinal. E aqui, da mesma forma, o sinal do maior é o sinal do 8, que é menos, e diminui, 8 menos 3, que dá 5. Esse tipo de regra vai funcionar para adição e subtração quando envolve números com sinais em qualquer caso, ou seja, vai funcionar quando for fração, números decimais, enfim, qualquer número, essa regra vai funcionar. Vamos analisar outra situação. Uma temperatura que era de 2 graus Celsius, abaixo de zero, ou seja, menos 2 graus Celsius, né? Subiu 5 graus. Ou seja, foi acrescentado 5 graus àquela temperatura. Qual é a nova temperatura? A gente vai descobrir essa nova temperatura usando a reta numérica e a ideia de termômetro. Então, primeiro a gente vai fazer a ideia de termômetro.
A temperatura era de 2 graus abaixo de zero. A gente já viu que uma temperatura abaixo de zero é representada com sinal de menos, ou sinal negativo. Então, olhando no termômetro aqui, 2 graus Celsius abaixo de zero equivale a menos 2, ou seja, esse valor. Então, a temperatura era menos 2 e subiu 5 graus Celsius. Então, de menos 2 ela subiu 5. Então, olha, cada espaço desse daqui é 1 grau que ela sobe, tá? Então, subiu 1 grau, 2, 3, 4, 5. Então, ele parou em 3 graus Celsius acima de zero, ou mais 3 graus Celsius, ou simplesmente 3 graus. Então, a temperatura que era de 2 graus Celsius abaixo de zero, quando ela subiu 5 graus Celsius, a gente observando aqui, ela foi para 3 graus Celsius. Da mesma forma que eu posso fazer aqui no termômetro, eu posso fazer aqui também na reta numérica. Ou seja, menos 2 graus Celsius, aqui na reta numérica, e ela foi, ó, e essa temperatura subiu 5 graus, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ela parou em 3 graus Celsius. Então, a nova temperatura é de 3 graus Celsius acima de zero, ou simplesmente 3 graus Celsius. A outra forma da gente fazer isso aqui seria o seguinte, ó, menos 2, que é o valor que nós temos, e a esse valor menos 2, que é a temperatura abaixo de zero, foi acrescentado, ou seja, subiu 5 graus. Vou colocar a bolinha de grau. Então, isso vai ser igual. Resolvendo aqui, usando a regra anterior, a gente já viu que esse resultado é 3 graus Celsius, mas usando a regra anterior, sinais diferentes, você considera o sinal do maior, que é mais, e a gente não precisa colocar, como já vimos, e subtrai, ou diminui. 5 menos 2, o maior menos o menor, depois de fazer esse jogo de sinais, 5 menos 2, que dá 3. Então, a nova temperatura, como já vimos, de 3 graus Celsius. Segundo exemplo, um mergulhador estava a 1 metro abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar, o nível do mar, como a gente já viu também, é zero. Abaixo do nível do mar são valores negativos, acima do nível do mar são valores positivos. Então, o mergulhador está 1 metro abaixo do nível do mar, então, valor negativo. Vou representar aqui como se fosse a ideia de profundidade. Então, ele está abaixo do nível do mar, 1 metro, ou seja, menos 1. E desceu 3 metros. Ele já estava a 1 metro abaixo do nível do mar, desceu mais 3. Aí, olha aí a ideia de mais, de somar. Então, ele desceu mais 3. Então, ó, 1, 2, 3. Ele ficou agora a 4 metros abaixo do nível do mar, ou simplesmente menos 4 metros. Então, aqui, da mesma forma, ó, se eu representar, ele estava menos 1 abaixo do nível do mar e olha, desceu 1, 2, 3 e parou em menos 4. Então, a nova profundidade dele é menos 4 metros ou 4 metros abaixo do nível do mar. A outra forma da gente resolver isso seria menos 1 mais menos 3. Aí agora entra os parênteses. Então, resolvendo aqui, olha, quando os sinais são iguais, nesse caso, você repete o sinal que está lá, dos dois números, ó, e soma. 1 mais 3, 4. Nós já vimos aqui como funciona e a forma prática é essa. Mas isso pode ser resolvido sem parênteses? É claro. Então, eu posso colocar, ó, menos 1, que já estava abaixo, com menos 3. Aí, da mesma forma, como os sinais são iguais, repete o sinal e soma 1 mais 3, 4. Certo? Então, menos 1 com menos 3 dá menos 4. Sabendo disto, vamos resolver alguns exemplos. Vou fazer alguns usando a reta e aí depois a gente já faz direto sem precisar usar a reta. Tá bom? Já usa o método prático. Ou seja, se os sinais forem iguais, a gente repete o sinal e soma. Se os sinais forem diferentes, a gente dá o sinal do maior e diminui. Então, eu tenho mais 3 mais menos 4. Uma das formas de a gente fazer seria tirando os parênteses. A outra forma é considerando, ó, como se fosse uma dívida e um saldo positivo.
eu tenho uma dívida de 4 e quero pagar com 3. Ou seja, ainda ficaria uma dívida de 1. Não é isso? Ou seja, menos 1. Resolvendo aqui. Então, saldo de 3, ou 3 positivo, está aqui, ó. E tirou 4. Então, tirou 4, a ideia de subtração. De 3 diminuiu 4, então, ó. 1, 2, 3, 4. Foi para menos 1, como já havíamos visto. Então, isso aqui é igual a menos 1. A outra forma de fazer seria, ó, sinais diferentes, um positivo e um negativo. Dá o sinal do maior. Lembre-se sempre que é o maior em módulo, ou seja, considerando como se ambos fossem positivos. Então, dá o sinal do maior e diminui o maior menos o menor. 4 menos 3, que dá 1. Então, mais 3 menos 4 dá menos 1. A mesma coisa aqui, ó. Mais 5 menos 7. Então, mais 5 aqui na reta. Mais 5 menos 7. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para aqui no menos 2. Então, mais 5 menos 7 é igual a menos 2. Usando o método prático, sinais diferentes. Usando o método prático, sinais diferentes dá o sinal do maior, que é o do 7, ó, menos, e diminui. 7 menos 5 dá 2. Letra C, 2 mais 2. Essa é simples, né? Os sinais são iguais, você repete o sinal, que seria mais no caso, e soma 2 mais 2 dá 4. Se você vier para cá para a reta, ó, o 2 que está aqui, positivo, mais 2, então 1, 2, vai parar no 4. Sinais diferentes, dá o sinal do maior e diminui. Como ambos são iguais, significa que aqui não vai ter sinal, porque o resultado vai ser 0. 4 menos 4 dá 0. Então, sempre que você somar ou subtrair números simétricos, vai dar 0. A gente pode simplesmente, ó, cortar os valores. O que eu acabei de falar, ó, simplesmente corta, isso dá igual a 0. Letra F, mais 8 menos mais 3. Observe que aqui tem uma subtração ao invés de uma adição, como esses outros que tem parênteses, está vendo? Então, subtrair dois números é a mesma coisa que somar o primeiro com o oposto do segundo, ou seja, eu vou pegar esse número e somar, ou seja, ao invés de subtrair aqui, eu vou somar com o oposto desse. Lembre-se que o oposto é mudar o sinal, mas já no mesmo, tá? Eu vou resolver usando isso que eu acabei de falar. Então, subtrair dois números com sinais é a mesma coisa que somar o primeiro com o oposto ou simétrico do segundo, ou seja, troca o sinal. Eu não gosto muito bem disto, mas você troca esses dois sinais, tá vendo? Esse que era menos passou a ser mais e esse que era mais passou a ser menos. E agora fica idêntico às anteriores. Ou seja, sinais diferentes, ó, dá o sinal do maior, que é o sinal do 8, que é mais, que não precisa colocar, como a gente já sabe, e diminui. 8 menos 3, isso dá 5. Mas aqui mesmo a gente já poderia fazer, ó, 8 menos 3 dá 5. Aqui, do mesmo jeito, dá o sinal do maior e diminui. 5 menos 3 dá 2. Então, mais 3 menos 5 dá menos 2. Da mesma forma aqui, ó, são simétricos. Quando a gente fizer a inversão aqui, ó, 10 menos 10, isso dá 0. Letra I, os sinais são iguais, repete o sinal e soma 9 mais 2, isso dá igual a 11. Da mesma forma aqui, ó, seria menos 1 menos mais 4. Só que aqui, olha, eu posso usar o mesmo método daqui, ou simplesmente ter a ideia de que menos mais 4 vai ser menos 4 e pronto. Tá? Então, se eu usar o processo lá de cima, lembre-se que inverte esses dois sinais, porque eu vou somar o primeiro com o oposto do segundo. E aqui, olha, os sinais são iguais, repete o sinal e soma. 1 mais 4, 5. Aqui tem mais alguns exemplos para a gente pôr em prática o que a gente acabou de ver. O saldo bancário de João era de R$ 47,00 e passou a ser de menos R$ 5,00. Pergunta-se, João fez um depósito ou uma retirada? Depositar quer dizer que ele acrescentou mais dinheiro ao saldo que ele já tinha. Só que o saldo diminuiu, então não tem como ele acrescentando dinheiro, o saldo diminuir. Então significa que ao invés de depositar, ele retirou.
Então ele fez uma retirada. E a segunda pergunta é: de quanto foi essa retirada? Aí sim. Então vamos fazer a diferença para saber quanto foi que ele retirou. Então o valor maior, 47, menos a diferença, menos o valor menor, que é menos 5. Como tem o sinal do valor menor e o sinal da diferença que nós vamos fazer, então a gente coloca os parênteses para separar os dois sinais. Sempre vai funcionar dessa forma. Fiquem atentos quanto a isso. Então isso aqui vai ser igual a, vamos tirar os parênteses, 47. Então aqui, ó, como deve permanecer um sinal e ambos os sinais são iguais, o sinal que permanece é o sinal de mais. E a gente repete o 5. Então isso aqui vai ser igual a 47 mais 5, 52. Então ele fez uma retirada de 52 reais. A outra forma de resolver isso aqui seria 47 menos 5, do mesmo jeito que a gente tinha armado. Eu posso colocar parênteses aqui no início também, não vai fazer muita diferença, tá? E aqui, olha, isso é a mesma coisa que você somar o primeiro, lembra? Quando é uma subtração, é a mesma coisa de você somar o primeiro com o oposto do segundo. O oposto de menos 5 é mais 5. E agora fica simples, ó. 47 mais 5, que dá 52, que é o mesmo resultado que tinha dado antes. A mesma coisa aqui, ó. Numa cidade, a temperatura mais fria do ano foi de menos 5 graus e a mais quente foi de 25 graus. Qual a diferença entre essas duas temperaturas? Em outras palavras, quanto a temperatura variou de menos 5 até 25? Da mesma forma que a gente fez a anterior, o valor maior, 25, vou botar a bolinha do grau, menos o valor menor. Como é negativo, então parênteses, menos 5. Então isso aqui vai ser igual a 25, sinais iguais, dá mais 5. E aí, ó, 25 mais 5, 30 graus. Foi a variação de temperatura durante este ano. A outra forma de fazer seria 25 menos 5, que é igual a 25 mais 5. Ou seja, subtrair dois números inteiros é a mesma coisa que somar o primeiro com o oposto do segundo, ou seja, com esse aqui trocado o sinal. E aí, como a gente já viu, isso dá igual a 30. Então a variação de temperatura neste ano foi de 30 graus. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre adição e subtração de números inteiros. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.